A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para nós darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos a respeito de dois livros, Provérbios e Eclesiastes. O livro de Provérbios, nós já estudamos ele nesse trimestre e nós estamos continuando a estudar o livro de Eclesiastes. Infelizmente, como muitas pessoas dizem, aquilo que é bom dura pouco, O livro de Eclesiastes nós vamos acabar hoje. Hoje é a nossa última aula do trimestre, tá? Semana que vem nós vamos começar um trimestre novo. Você não perca nenhuma das aulas do próximo trimestre. Serão 13 aulas abençoadas, aonde nós vamos enfatizar o livro de Êxodo. Então todo o livro de Êxodo será estudado a partir da próxima semana. O tema da aula de hoje é: tema a Deus em todo o tempo. E eu já convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo de número 12, do verso 1 ao 8. Eclesiastes, capítulo de número 12, verso 1 ao 8. É o último capítulo do livro de Eclesiastes. Enquanto você abre a sua Bíblia e procura o livro de Eclesiastes, eu quero desejar um feliz 2014 a todos vocês que me acompanham. Que Hashem continue lhe abençoando, que todas as bênçãos de Deus repouse sobre a sua vida, sobre a vida da tua família, sobre o teu ministério. Que 2014 seja um ano de bênção, que seja um ano de prosperidade, que o Espírito de Deus continue lhe abençoando, que a paz e a proteção de Deus esteja na sua vida, que o bem maior da vida você não perca em 2014, que não é carro, não é casa, não é dinheiro, é ter a presença de Deus dentro da tua vida, dentro do teu lar. Então que 2014 seja um ano repleto de bênção e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, repouse sobre a vida de todos vocês, tá? Dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa, enfim, que toda a sua casa continue sendo abençoado em nome de Yeshua ou Hamashia. Amém? Queridos, lição de número 13, Tema a Deus em todo o tempo. Então, você já abriu a sua Bíblia aí em Eclesiastes capítulo 12, do verso 1 ao verso de número 8. Salomão aqui, ele vai terminar, de escrever o seu livro de forma esplêndida, de forma magnífica. Porque o capítulo 12 de Eclesiastes é o resumo de toda a sua proposta literária. Tudo aquilo que Salomão ele vem escrevendo e ele vem dialogando a respeito da vida e de Deus, ele resume no capítulo 12. Porque nós já vimos em aulas anteriores que Salomão ele escreve este livro de uma forma completamente diferente do livro de Provérbios e do livro de Cantares de Salomão. O livro de Eclesiastes é um livro filosófico, é um livro do questionamento, é um livro que não responde às questões da vida de forma fácil, como nós entenderíamos que deveria ser. O livro de Eclesiastes é o livro das contradições, dos livros dos opostos. Porque no livro de Eclesiastes, ele sempre vai trabalhar o quê? O antagônico, o oposto, aquilo que diverge da nossa mente finita para uma mente infinita. Então Salomão, ele conclui falando sempre de opostos. Exemplo, juventude e velhice. Ele contrapõe, ele mostra os dois lados da juventude e da velhice. Ele fala sobre alegria e também da tristeza.
ele fala sobre a vida, mas ele trabalha muito sobre a morte também. Ele trabalha sobre a eternidade, mas ele trabalha também a questão do temporal, daquilo que é finito, daquilo que acaba. Então o livro de Eclesiastes, ele é um livro dos debates, e ele termina esse capítulo de forma majestosa, porque o tema da nossa aula é teme a Deus em todo o tempo. E o versículo chave para a nossa meditação hoje se encontra no versículo número 13. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. Mas para nós entender o verso 13, nós temos que partir do verso 1. Por quê? Porque o verso 1, ele começa o seu resumo do seu livro com um verbo também. E esse verbo que ele começa está em uma ordem imperativa. E que verbo é esse, professor? Verso 1, lembra-te do teu Criador. Ele começa, ele já estabelece um paradigma. Ele já estabelece aqui um modo que o homem deve viver. E qual é uma das maneiras que nós devemos viver? É lembrar. O que significa lembrar? Lembrar em hebraico é zahar. Zahar significa lembrar, mas significa também pensar, meditar, dar atenção a alguma coisa, relembrar alguns momentos. Zahar aqui no hebraico não é simplesmente um exercício mental, onde nós paramos e lembramos da nossa vida passada. Quantos não se lembra quando era garotinho, quando brincava, quando pulava a corda, quando subia em uma árvore, quando você lembra das suas travessuras? Quantas pessoas não se lembram, por exemplo, que tem uma dívida para pagar, que tem um aluguel para acertar, que há muito tempo você está devendo alguma coisa para alguma pessoa? Lembrar de algo faz parte da vida do ser humano. Às vezes nós se lembramos de coisas que nós nem nos esforçamos, mas nós lembramos. Mas a proposta aqui da palavra zahar em hebraico não é simplesmente um exercício mental de lembrar por lembrar, mas eu vou lembrar de algo, mas eu vou tomar uma atitude para que essa lembrança nunca mais esqueça, para que ela nunca mais se aparte da minha vida. Ou seja, eu vou lembrar que está no campo abstrato, mas no campo abstrato eu não pego, eu não sinto, eu não apalpo. Então eu vou materializar a minha lembrança. É isso que ele está trabalhando aqui. Eu preciso erguer um memorial. O que é isso, professor? Quando eu ergo um memorial, eu sempre vou olhar para aquilo e vou lembrar daquilo que eu pensei. Eu vou marcar a minha história, eu vou deixar rastro da minha vida, para quando alguém passar, ou eu mesmo passar, eu relembro que eu preciso acertar alguma coisa com alguém, ou eu preciso devolver alguma coisa para alguém, ou eu preciso externar um sentimento de gratidão a alguém. Então a proposta de Salomão é o seguinte: olha, lembra-te, erga um memorial. Não fique simplesmente no exercício mental. Faça alguma coisa. Zahar aqui é o seguinte: tome uma atitude. Não fique somente pensando, mas você não age. Já viu aquelas pessoas que dizem o seguinte: a partir de segunda-feira eu começo o regime, mas nunca começa? Ele lembra que precisa emagrecer, mas ele não toma uma atitude, ela não toma uma atitude. Então zahar aqui é tomar uma atitude. E essa atitude é para com quem? Para com o seu Criador. Salomão estabelece um outro princípio aqui. No tópico 1 nós temos aqui uma verdade que não pode ser esquecida. Salomão ele trabalha aqui que ideia? Lembra-te do teu Criador.
Interessante que Salomão ele não usa nenhuma das outras palavras qualificando o Adonai. Aqui ele não usa o El Shaddai, ele não usa aqui Adonai, ele não usa aqui Jeová Irê, ele não usa aqui nenhum outro nome, ele usa Criador. Ou seja, ele está dimensionando a diferença entre o finito e o infinito. Ele está estabelecendo aqui o seguinte, que após ele avaliar a sua vida, no final da sua existência, ele entendeu uma coisa, que nós somos criatura e que Deus é o Criador. O que ele estabelece aqui? Presta atenção no que eu vou dizer. Ele está estabelecendo um princípio de que quem cria tem o controle de todas as coisas. Porque Salomão, ele não entendia certas coisas da vida. Salomão, ele parava e ficava filosofando acerca das instabilidades da vida, das imprevisibilidades da vida. Por que o mal chega na casa do justo? E às vezes o ímpio prospera mais do que o justo. Então essas questões que no final da vida ele entendeu o seguinte: ele é o nosso Criador. E aquele que cria tem o controle de todas as coisas, irmãos. Olha, nunca se esqueça desse princípio. Aquele que cria governa. Aquele que cria tem primazia. Aquele que cria, ele tem prioridade. E nós somos o quê? Simplesmente criatura. Salomão está estabelecendo o princípio do seguinte: aquele que manda, ele pode. E eu não posso mandar. Então, o que eu tenho que fazer? Obedecer. Então, esse princípio, essa verdade, ela não pode ser esquecida. Nós somos criatura. E como criatura, nós devemos lembrar, tomar uma atitude, aceitar aquilo que o Criador está fazendo na nossa vida. Existem pessoas que não aceitam aquilo que Deus faz. Ele mais questiona do que aceita. Eu não estou falando aqui que você precisa entender a mente do Criador. Nós já estudamos uma aula aqui sobre a transcendência e a imanência do eterno. Dentro da transcendência, nós somos finitos. Mas Deus, dentro da imanência, Ele se comunica conosco. E o que eu preciso? O que vocês precisam? Não entender aquilo que Deus faz, mas aceitar aquilo que o Eterno faz. É isso que Salomão ele diz o seguinte aqui: lembra-te do teu Criador. Você é criatura, Ele é Criador. Em outras palavras, Ele governa. E você simplesmente aceita o governo dele. Você simplesmente aceita o tempo dele. Você simplesmente aceita aquilo que ele está fazendo, porque tudo está no controle dele. Ele é o Criador. Ele que é o sustentador. Ele que é dono da tua vida. A vida e a morte pertencem a Ele e não pertence a você. Não pertence a nós. Isso é competência de quem? Do Eterno, do Criador. Então, o sábio Salomão, então, ele no comecinho do seu resumo, da sua vida, ele estabelece justamente esse princípio. Nós precisamos entender isso. No tópico 2, ele vai trabalhar os dois grandes momentos da vida. E quais são os dois grandes momentos da vida? Juventude e velhice. E é interessante que ele manda nós lembrar enquanto nós somos jovens. E eu quero estabelecer aqui que como ele fala de forma filosófica, ele não está falando de forma cronológica. Porque a ideia que ele passa aqui é de força, é de vitalidade. Por exemplo, o professor Fábio Segantino, eu tenho 34 anos, 33 anos. Dia 27 de dezembro agora, de 2013, eu vou completar 34 anos. Tá? Eu ainda sou jovem, porque eu tenho vitalidade, eu tenho força,
eu tenho gana, eu tenho disposição, eu tenho atitude ainda. É nessa ótica que Salomão ele estabelece: olha, lembra do teu Criador, que Ele é o governador de todas as coisas, que Ele te fez e tudo pertence a Ele, enquanto você tem vida, enquanto você ainda tem força para lutar por alguma coisa. Como ele escreve de forma filosófica e de forma metafórica, ele estabelece o quê? Que na juventude a gente tem força, a gente tem ânimo. E uma das coisas que acontece na juventude, o que é? Você nunca se lembra, ou quase nunca se lembra, que a velhice vai chegar até você. Que um dia você vai parar de pular um muro da escola. Que um dia você vai parar de pegar e não vai aguentar mais pegar um saco de 50 quilos. Você vai chegar um momento da sua vida que você não vai conseguir mais segurar uma criança no colo por muito tempo. É isso que Salomão está querendo dizer. Olha, faça alguma coisa para o eterno enquanto você tem vitalidade. E aqui eu quero mandar um conselho para pastores, para líderes de departamento. Pastores, invista na sua molecada. Invista nos seus garotos. Invista nessa juventude que está aí pronto para trabalhar na obra de Deus. Quantas pessoas querendo se gastar na obra de Deus, mas existem alguns homens que barram, que trava isso daí. E o princípio bíblico é: olha, lembra do teu Criador enquanto você tem vitalidade. Quantas pessoas ainda trabalhando na obra de Deus, mas que já perderam a vitalidade, já perderam a força, que já não podem mais fazer certas coisas que um jovem, lembra bem, a juventude aqui que eu estou me referindo é a questão de vitalidade, não é a questão cronológica. Nós temos irmãos, pessoas com 60 anos de idade e na flor da vida, está ativo. Mas nós temos pessoas com 50 anos, com 40 anos que já pararam, já desistiram, já não lutam mais pelos seus ideais e muito menos pelos ideais de Cristo. Então é isso que Salomão está trabalhando aqui. Lembra do teu Criador no dia da tua mocidade. Por quê? Porque aí ele diz: antes que venham os dias maus, ou seja, a velhice, a perca da força é inevitável. Ninguém pede para ficar velho, nós envelhecemos de forma natural. Então esses dois grandes momentos da vida são momentos onde nós devemos passar ele, entender, passar esses momentos. Por que ele pede para lembrar ainda na juventude? Porque na juventude, nessa fase da vida, as pessoas não se preocupam com lembranças. Não se preocupa em edificar memoriais e nem se preocupa com a história. Quando as pessoas são mais jovens, eles não se preocupam em ter um referencial lá na frente. E Paulo, ele vai trabalhar muito bem isso, que nós devemos ter um referencial. A carta aos Hebreus vai trabalhar essa ideia: eu preciso ter um referencial. E quem é o referencial da nossa vida? Hebreus capítulo 12, verso 2, é Jesus de Nazaré. Ele é o nosso referencial. Por quê? Porque quando a velhice chega, as forças se acabam. É aí que ele começa a trabalhar isso no verso número 2. Olha o que ele diz no verso número 2. Antes que escureçam o sol, a luz e a lua, as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. Ele diz, olha o que ele diz no verso 3, no dia em que tremerem os guardas da casa. Entenda que aqui é tudo metafórico. O que ele estabelece no verso número 2? Visão, ou seja, a vida vai perdendo a luz. Ou seja, a velhice chega, você perde a visão. No verso número 3,
tremerem os guardas da casa. Quem são os guardas da casa aqui? É o corpo humano. O que ele estabelece aqui? Quando o corpo humano não é mais estável, ele se torna aqui vulnerável. A expressão tremer aqui é quando os ossos não têm mais força de um menino, ele está perdendo cálcio, ele está ficando trêmulo, ele está perdendo o quê? A sua vitalidade. É isso que Salomão estabelece aqui. Ele continua: e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos. A expressão moedores aqui, existem algumas interpretações. Uma delas, que quando vai chegando a velhice, o que acontece com muitas pessoas que são velhas? Elas perdem o quê? A força nos seus dentes. E muitos deles até perdem os seus próprios dentes. O que Salomão está querendo dizer aqui? Que vai chegar um dia que é inevitável você perder a força até de mastigar alimentos mais duros. E ele chega no verso de número 4 e ele diz o seguinte: e as duas portas da rua se fecharem. O que ele está querendo dizer aqui? Em algumas traduções, o versículo 4 usa a palavra lábios. Mas no original, por ser uma expressão dual, que dar-se a entender o que? Que são ouvido. O que Salomão estabelece no verso de número 4 aqui? Que é inevitável, a velhice chega à perda da audição. E Salomão vai dizer que vai chegar algum momento, em algumas pessoas, que ele, ao mastigar as coisas, ele não é capaz nem de ouvir o seu próprio mastigar. Nem o seu próprio mastigar, que está tão próximo dele, ele não vai ouvir. Então o que Salomão está trabalhando aqui? Que a velhice é uma coisa inevitável e que ela vai chegar. A perca da força é inevitável. Olha o que ele diz no verso de número 5. Como também quando temerem o que está no alto. O que ele está querendo dizer aqui? Todas as pessoas, um dia, quando chega na velhice, tem medo de alguma coisa. E ele prossegue: e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira. Sabe o que ele está falando aqui sobre o florescer a amendoeira? Que os cabelos brancos é algo inevitável. E Salomão ele vai dizer o seguinte, que até um gafanhoto fica pesado. Quando você é jovem, não. Você pega uma pessoa de 50, 60, 80 quilos no braço, você faz proezas. Você bate maçada o dia inteiro, você trabalha no pesado o dia inteiro, mas vai chegar um dia que um gafanhoto vai tornar pesado para você. O que Salomão está querendo dizer é o seguinte: vamos lembrar de Deus enquanto nós temos força. Vamos fazer memoriais para Deus enquanto nós temos vitalidade. Olha o que Salomão chega a dizer: um gafanhoto for pesado. E ele prossegue dizendo: e perecer o apetite. É inevitável a perca do apetite. Porque o homem se vai à sua casa eterna. A sua eterna casa. O que Salomão está falando aqui? Que um dia todos hão de morrer. E dessa casa ninguém escapará. Exceto os que forem arrebatados no arrebatamento da igreja. Mas fora essas pessoas, todos deverão ir para a sepultura. O que ele está falando aqui? Que um dia a morte baterá na nossa casa. E ele prossegue dizendo o seguinte: e os pranteadores andarão rodeando pelas praças. O que ele está querendo dizer é o seguinte: que algumas pessoas vão para a sepultura. E nem muitas pessoas irão acompanhar o seu enterro. Esses pranteadores aqui da praça são pessoas que são convidadas para chorar em alguns enterros. Salomão diz o seguinte: olha, a vida é tão imprevisível,
a velhice chega e que muitas pessoas até nos abandonam. E no nosso velório, sabe quem vai nos acompanhar? Pessoas contratadas, porque naquela época existia muito disso, tá? Pessoas morriam, se contratavam pessoas para prantear pelaquele que se foi. E Salomão, ele chega no verso 6, ele diz: antes que se quebre a cadeia ou o fio de prata. O que ele está falando aqui? Tenha sempre em mente o verbo lembrar. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Aí ele vem ao verso 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Falando do quê? Da velhice. Falando depois da velhice chega a morte. E que todos hão de voltar para Deus. Então o que Salomão estabelece aqui é o seguinte, que um dia o fio da nossa existência é cortado. E por quem? Pelo Criador. Por que ele tem o controle? Interessante que o verbo lembrar é referente ao Criador. E no verso número 7 ele diz o seguinte, que o Espírito volta a Deus. E quem que é Deus aqui? É o Criador do verso 1. Olha como Salomão amarra o verso 1 com o verso de número 7. Lembra do teu Criador enquanto você tem vida. Porque um dia todos vão de morrer. E o teu espírito não pertence a nenhum outro ser, a não ser o eterno, o Criador. Então o teu espírito volta para Ele. Porque é propriedade dEle. Ele é Criador. Volta para Ele. O tópico de número 3 diz o seguinte: as diferentes dimensões da existência humana. E nós, queridos, somos formados de dois componentes. Quais são esses dois componentes? Primeiro, corporal, matéria. E o segundo elemento, espiritual. Tá? Uma coisa que eu quero enfatizar aqui na questão do corporal é o seguinte, que nós devemos valorizar a nossa matéria. Aquela linha teológica ou filosófica que acredita que o corpo é mau e que nós devemos simplesmente não dar muita importância para o nosso corpo, porque o nosso corpo é fruto do pecado, essa ideologia é errada. Por quê? Porque a Bíblia sempre vai enfatizar que nós devemos preservar o nosso corpo. Porque o nosso corpo, em 1 Coríntios, capítulo 6, do verso 19 a 20, diz que é templo do Espírito Santo. Então, esse corpo, essa matéria aqui que vocês estão vendo, habita dentro de mim quem? O Espírito Santo de Deus. Então eu não posso depravar este corpo. Eu não posso contaminar este corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. Então eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu ouço, com o que eu falo, com aquilo que eu vejo. Eu preciso cuidar deste corpo. Eu preciso descontaminar este corpo. Por quê? Porque este corpo é templo do Espírito. E ele não vai habitar em um corpo imundo. Porque as minhas ações refletem o quê? O meu interior. Eu preciso estar bem com Deus no meu interior, porque as minhas ações externas refletem o quê? A minha espiritualidade. Então não existe uma dicotomia, eu não posso aqui fazer uma dicotomia, separar espírito e corpo, tá? Eu não posso trabalhar isso daqui, eu não posso separar vida material e vida espiritual. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e verso 23, Paulo vai trabalhar isso. Eu preciso santificar as minhas várias áreas, tanto a área espiritual como a área material. Eu preciso me purificar. Eu preciso preservar isso. E muitas pessoas, infelizmente, não estão preservando o seu corpo. Estão pecando. Estão machucando o templo do Espírito Santo. Irmão,
não contamina o teu corpo. Não contamina aquilo que é morada, que é casa do Espírito de Deus. Eu preciso valorizar o meu corpo, mas eu preciso valorizar também a parte espiritual. Porque, olha o verso número 7, e o pó volta à terra, como era, mas o Espírito volta a Deus que o deu. Eu só quero fazer um adentro aqui, de forma assim, mais teológica, que a palavra Espírito, em hebraico, é Ruach. Mas eu quero definir uma coisa aqui. Ruach nunca significou espírito, tá? O nosso autor aqui, ele fala que significa precisamente espírito. Não é bem assim. A raiz dessa palavra, na verdade, significa vento, tá? Vento. Então, aquele vento, aquele sopro que saiu de Deus e entrou na narina de Adão, ele chamou de vento, de Ruach, tá? Aí, com o passar do tempo, foi se entendendo que aquele vento significava, ou poderia significar, espírito. Por quê? É uma parte imaterial. É uma parte que você não vê. O vento, você não vê, não toca. Então, a princípio, a palavra Ruach significa vento. Depois passou a significar hálito, fôlego e espírito. Mas o que importa para nós aqui é o seguinte, que você deve ter em santidade o teu corpo e o teu espírito. Tá? Porque aí Salomão, ele chega no verso de número 13. E o verso de número 13, ele fecha. Você vai lembrar do Criador de que forma? Como que você vai lembrar do seu Criador? Ele diz no verso número 13... de tudo que se tem ouvido, de tudo que eu falei, de que vocês já ouviram, o fim é: teme a Deus, tenha respeito pelo Criador. E como que eu vou lembrar? Como que na esfera abstrata eu vou materializar o meu ato de lembrar? Guardando o quê? Os mandamentos de Deus. Isso é muito lindo, querido. A verdade prática disso, obedecer aos mandamentos do Senhor, é a prova de que vivemos uma vida justa diante de Deus e diante dos homens. As pessoas já não têm mais o temor de Deus. Pessoas estão perdendo a reverência a Deus. Vive de forma irrefletida. Vive de forma profana, como se não existisse Deus. Professa Deus com os lábios, mas a sua atitude é uma atitude, o quê? É uma atitude ateia, é uma atitude anticristã. E Salomão, ele termina dizendo o seguinte: olha, você deve temer o Criador, você deve ter respeito a Ele, e você deve guardar o quê? Os mandamentos de Deus. No versículo 13, existem dois princípios aqui. O primeiro princípio é: a vida é dinâmica. A vida não para. Mas esse dinamismo da vida precisa ter regras e normas. Querido, não tem como você viver uma vida baseada nas suas próprias ideologias. Não tem como viver uma vida cristã baseada nos seus próprios ideais. Não. Você tem que ter uma vida, a vida tem que ser dinâmica, ela tem que ser movimentada, mas ela tem que ter regras, e ela tem que ter normas. E qual é a norma para o cristão? A palavra de Deus. E o segundo princípio aqui, nosso dever é ouvir e guardar a palavra de Deus no coração. Aqui nós temos dois problemas. Qual é o primeiro problema, professor? As pessoas não querem mais ouvir a palavra de Deus.
As pessoas hoje passam horas e horas ouvindo músicas, ouvindo hinos, mas não querem ouvir uma pregação, não querem ouvir uma ministração da palavra de Deus. Ora, Paulo disse que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Eu preciso ouvir a palavra. E depois que eu ouço a palavra, eu preciso guardar a palavra. Guardar aqui significa o seguinte: eu vou guardar porque é o meu maior tesouro que eu tenho. E eu vou praticar aquilo que eu estou guardando. Guardar aqui significa ter como zelo, ter como algo precioso. E pôr em prática esse algo precioso. E o que ele pede para guardar? A palavra de Deus. Irmãos, vamos valorizar a palavra de Deus. A palavra aqui, o verso número 13 diz, guarda os seus mandamentos. A palavra hebraica para mandamentos é mitzvot. Mitzvot significa mandamento. E dentro da classificação dos mandamentos, que existe também os Hukim e os Mishpatim, mas o único que traz julgamento para a nossa vida é os mitzvot. Por isso que Salomão pede para guardar o quê? Os mandamentos. E os mandamentos aqui em hebraico é mitzvot. Ou seja, guarda esses mandamentos, porque se eu não guardá-lo, eu serei punido. É por isso que no verso 14, no último verso, Salomão ele vai trabalhar o que? Se eu não guardo aquilo que é proposto no verso de número 13, o que vai acontecer no verso de número 14? Eu serei penalizado, eu serei julgado. Aí aqui ele já usa a palavra mishpat, ou no plural, mishpatim. Mishpatim significa julgamento. Mas julgamento por quê? Porque eu não guardei a mitzvot. Eu não guardei os mandamentos. Então se eu não guardar as mitzvot, o que vai acontecer comigo? Eu serei julgado. As mishpatim do eterno vai me alcançar. Então por isso, queridos, que para nós termos uma vida vitoriosa, para nós termos uma vida abençoada, vamos temer a Deus, vamos guardar a sua palavra, vamos valorizar essa palavra. Eu quero levantar um clamor aqui a todos quantos me assistem. Vamos amar essa palavra, vamos dar ênfase a ela. Não vamos simplesmente dar ouvido à mitologia, à profetada, a revelações de qualquer espécie. Não, vamos valorizar a palavra de Deus, que a maior revelação está aqui. A maior profecia está aqui. E o princípio de Deus é, se nós guardarmos a palavra de Deus, nós seremos abençoados. E eu quero terminar essa aula entregando essa mensagem de Deus para você. Se você, querido, continuar temendo a Deus e guardando as mitzvot, eu quero desejar, eu quero proferir aqui, em nome de Jesus, que as bênçãos do Eterno continue dentro da sua vida. Querido, que Deus continue abençoando a todos vocês. Até semana